que você tem feito hoje com o trauma que você viveu? O que você tem feito hoje com as dores que você vive e sente? O que você tem feito hoje? Esse é o grande lance, sabe? Eu tava refletindo muito. Minha cabeça não para de pensar. Quem tem TDAH sabe, né, como somos. É um Fusquinha com motor de Ferrari. A cabeça não para. Pensa o tempo todo. Enfim. Em uma mesma situação, a gente pode ter várias maneiras de se localizar e se adequar, sabe? Eu vou dar um exemplo, a pessoa que pode até ver o vídeo, né? Mas eu queria dar esse exemplo específico porque eu fiquei refletindo sobre isso, sabe? Eu tenho uma amiga que ela passou por uma traição e Deus mostrou a ela claramente, mas claramente mesmo, que não tinha como não ter provas cabais de que ela havia sido traída. Foi claro, foi diante dos olhos dela, ela viu claramente, que a pessoa que havia traído ela não tinha o que falar, porque estava ali a prova, diante dos dois. Foi provas cabais. Não precisava nem passar pela Polícia Civil, porque já estava ali, não precisava nem fazer investigação, já estava ali diante dos dois. E eu fiquei refletindo sobre esse ponto. Essa minha amiga, ela ficou anos sofrendo, triste, engordou, ficou com depressão, achou que não ia ter mais solução para a vida dela, achou que nada ia mais funcionar, que ela era incapaz, que ela havia perdido o sentido da vida, que se afastou de Deus, achou que Deus tinha culpa, ou tinha relevância, ou não fez nada para ajudar, ou que Deus nem existia. E foi vivendo e deixando a vida levar. Esse é o ponto, sabe, que eu fiquei pensando. Porque eu passei por mentiras, e não foi nem traição de uma pessoa, né, de um relacionamento, mas eu passei por mentiras com já amigos, amigas, entre aspas, né? E quando aconteceu comigo, eu também tive provas, e diante da pessoa, né? E foi assim, foi bem aleatório. Vou até contar. Era uma amiga que estava mentindo pra mim, ela era da época da faculdade. E ela simplesmente estava mentindo pra mim, ela via que a coisa estava acontecendo comigo, e ela sabia, e ela era agente daquilo. E eu não sabia, eu tinha ela como amiga, e sempre aquela coisa de não confiar em todo mundo e tal, né, até que prova o contrário. Só que naquele dia eu lembro que eu tava claramente com ela, essa amiga, e ela continua sendo minha amiga, sabe? Eu consegui liberar o perdão e realmente esquecer e ressignificar, sabe? Não sei nem porquê, mas de boa. E tava ela e uma outra amiga minha, que essa é minha amigona mesmo, né, de confidência, assim, de conversar, de troca, né? E eu falei assim, eu preciso de um celular, eu preciso fazer a ligação de um outro celular, porque eu tenho esse número e essa pessoa tá me fazendo mal. Mas até então eu não sabia, tá? Eu não contei pras duas. Eu só falei assim, gente, eu preciso de um celular. Porque eu tava recebendo trotes na época, naquela época tinha essa coisa de trotes, né? Que era telefone em casa. Hoje eu acho que nem tem telefone em casa, todo mundo usa celular, né? E quando tem telefone em casa tem Bina, né? Aí eu acho que o som... O sol tá pegando aqui, né? Mas enfim, vocês vão conseguir entender. E eu lembro claramente, eu tava dentro da faculdade, aí as duas me deram o celular. Aí eu olhei e falei assim, vou pegar o seu, que era dessa amiga que tava sendo falsa, porque o seu é mais bonito. Ainda falei assim. E era, sabe, que ela tinha uma situação maneira na época e tal. Então eu peguei o dela, que era mais moderno. Eu nunca ia imaginar. Eu peguei o número, disquei o número. Aí nisso que eu ligo, o número que eu disquei era um contato dela, dessa minha outra amiga, né? Aí eu descobri. Aí foi onde ela me falou que era a prima dela, que ela usava o telefone dela pra fazer essa maldade comigo. Então, essas coisas, né? Que acontecem, não sei porquê. Enfim, hoje eu falo isso rindo e acho isso engraçado. Na época eu fiquei arrasada. Falei assim, caramba, eu era amiga dela, ela me fez isso comigo por quê? Só por inveja? Por
que isso? Enfim, passou. Mas naquele dia, com provas cabais, não tinha como contestar, não tinha o que fazer, era aquilo. Eu fiquei tão feliz. Gente, vocês não têm noção, eu fiquei feliz. Eu glorificava o nome de Deus. Eu falei, Senhor, muito obrigada. Como o Senhor é maravilhoso, porque eu poderia ter pego outro celular, porque eu lembro claramente as duas. Aqui, ó, aqui esse pá, os dois celulares, eu escolhi o dela. Eu poderia ter escolhido o outro e até hoje eu não ficar sabendo o que estava rolando por trás. E eu descobri ali, e ali eu glorifiquei o nome do Senhor. Por eu ter encontrado o que estava acontecendo, por Deus ter me mostrado, que aí eu acho que é soberania total de Deus. Aí eu falei assim, caramba, Deus me mostrou, Deus me revelou. Então eu acho que eu até liberei o perdão rápido para essa pessoa, para essa amiga, né? E hoje a gente se fala de boa, sabe? Ela me chama de amiga, impressionante. E eu ajudei ela pra caramba depois também, para ver que realmente eu tava tão feliz com Deus. Eu ressignifiquei na hora aquilo que eu fiquei triste, óbvio, né? Uma traição. Mas eu falei assim, caramba, Deus me mostrou. Deus falou comigo, olha isso, eu poderia não saber até hoje. E eu sei, e eu ressignifiquei aquele trauma para um outro lado, sabe? E essa minha outra amiga, dessa outra história, que foi traída, né, pelo companheiro, que ela viu diante dela, aconteceu ali diante dela, ela levou anos, ainda está em processo de cura e se afastou da presença de Deus. Por que ela não pensou nisso? Caramba, como que Deus foi foda comigo. Eu tô vendo aqui. Deus tá me mostrando, senão eu não ia saber nunca que eu tava sendo traída. E Deus tá me mostrando. Caraca, Deus é maravilhoso. Ele é sinistro pra caramba. Ele não deixa nada em oculto. Ele mostra tudo. Ele revela o que tá no oculto e escondido. Assim como diz a palavra de Deus. Ele não deixa os seus enganados. Eu sou dele. Eu pertenço a ele. Por que ela não pensou assim? Por que ela pensou de outra maneira? Por que ela não ressignificou dessa maneira e disparou? Ela poderia não estar mais com o companheiro lá, ter separado, sei lá. Mas poderia. E ela não poderia ter visto ressignificado dessa maneira? Entendido dessa maneira? Ela não poderia ter ressignificado assim? Falado que Deus é incrível pra caramba, porque Ele fez. Gente, literalmente o impossível. Porque eu ainda estava procurando. Na minha história, eu ainda estava procurando. Eu estava querendo achar. Eu estava fazendo CSI ali, estava fazendo FBI. Ela não. Caiu diante dela. Apareceu para ela. E ali, quando ela me contou a história, eu agradeci a Deus. Falei assim, caraca, Deus é incrível. E ela não. Ela se afastou da presença de Deus. E isso me faz refletir, sabe? O que a gente está fazendo hoje com os nossos traumas? Como a gente tem ressignificado isso? Será que eu tô sendo muito romântica? Romantizando tudo e colocando Deus? Porque assim, Deus não tem nada a ver com a iniquidade do homem. Fato. As pessoas, elas optam e elas fazem escolhas. Se a pessoa que estava com a minha amiga decidiu trair, é um problema dela. E quem foi traído não tem culpa. E Deus também não tem culpa desse rolê todo. Porque Deus é amor. E quem ama não trai, quem ama cuida. Então, assim, eu quis muito fazer esse vídeo hoje. Vocês viram aí que eu tive até uma crise agora de tosse. Porque eu acho que eu quis falar tanto sobre isso. Que a gente precisa ressignificar as nossas dores. Eu não sei qual é a sua dor. Eu não sei se a sua dor é a dor da perda, se você perdeu alguém que você ama genuinamente. Perder mesmo da pessoa ter saído da matéria. Eu não sei se a sua dor é da traição. Eu não sei se a sua dor é das suas falhas. Eu não sei qual é a sua dor. Mas eu sei que todos nós temos. E a gente precisa ressignificar as nossas dores e os nossos traumas. A gente tem que ver o copo meio cheio, sabe? Porque no meio do caos, Deus é abundante. No meio da descoberta de uma traição, Deus se fez presente, mostrando que nada fica em oculto diante dos filhos dele. Diante de uma traição, de uma dor, de uma falha, de uma falsidade, de uma mentira,
Deus cuida dos seus. E eu tenho certeza que quem passou por isso aqui tá tendo uma reflexãozinha e tá vendo que houve muito a mão de Deus. E até hoje tem acontecido isso. Mesmo que ache que não, tá rolando a mão de Deus aí. Porque ninguém fica na dor para sempre. Mas a gente precisa entender como que a gente vai ressignificar isso. Eu sofri um acidente de carro quando eu tinha, acho que eu tinha uns 17 anos. Eu não sei se eu tinha 16 ou 17 anos, mas nessa fase. O carro capotou. Eu não estava dirigindo, tanto porque eu sou incrível pilota, então isso não queria acontecer, tô brincando. E foi uma coisa que não foi um erro nosso. A gente estava num caminho, a pessoa estava dirigindo e tal, eu estava no carona, e veio um carro na nossa direção, a gente estava na curva, então a gente jogou, então o carro capotou por isso. E naquele momento eu poderia ter ficado traumatizada ao ponto de nunca mais querer entrar no carro. Eu poderia ter ficado traumatizada ao ponto de eu ter ódio da pessoa, do carro, do outro que fez aquilo, porque aquela pessoa ainda que jogou, que estava vindo na nossa direção, ele não prestou ajuda. Então houve várias coisas que eu poderia ter ficado revoltada. Mas como o carro rodou 5 vezes, eu tava com cinto e eu sentia meu corpo assim com cinto, e aquele carro rodando e tal, e eu só tive a orelha roxa, mais nada. Só por isso, por eu estar viva, consciente, saudável, perfeita, eu glorificava Deus. E o carro amassou, o carro virou um caixotinho de lata. Acabou, perda do PT que deu o carro. E a gente saiu vivo, ilesos ali. E ali foi um motivo de glorificar a Deus. Eu ressignifiquei aquilo, glorificando a Deus por eu estar viva, por eu estar bem, por nada ter acontecido. Foi traumático na hora? Foi. Óbvio que foi. Eu fiquei meses com aquela imagem na cabeça do carro rodando, sabe? Foi horrível. Mas eu ressignifiquei aquilo, porque Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom. E eu estava viva, com saúde, e podendo até mesmo tirar minha carteira e dirigir, que era o que eu sempre gostei de fazer. Então coisas assim acontecem para a gente ressignificar, porque tudo coopera para o nosso bem, até no meio do caos, tudo vai cooperar para o nosso bem. Então o que você tem feito hoje, sabe, para cooperar para o teu bem, para a tua vida? Ressignifica da melhor forma. Não é possível que só tenha problema e caos. Tem também solução aí. Você é uma nova pessoa, mesmo que você esteja passando pelo vale. Você se forjou, você saiu daí como uma fênix mais forte, com a fé firme em você, sabendo que há solução sim, que há uma segunda chance sim, que há escolha sim, e há superação sim. Então que hoje a gente venha ressignificar nossos traumas, sabe? Porque todo mundo tem seus BOs, todo mundo tem seus processos. Que a gente consiga ressignificar isso da melhor forma para que a gente consiga evoluir, crescer e melhorar cada vez mais. Que coisas abundantes aconteçam na nossa vida, sabe? E eu acho que agora eu tô leve, agora eu consegui. O inimigo não ia, vou falar igual crente agora, o inimigo não ia cancelar o meu vídeo, porque eu tive a crise de tosse, eu dei pausa no vídeo, continuei, não sei nem como que eu vou fazer para editar esse vídeo, mas eu não quero fazer em 2 partes, quero fazer em uma só, então eu vou dar meu jeitinho. E é isso, vamos ressignificar. Vamos ver o copo meio cheio sim. A gente está passando pela prova dando glória a Deus, como diz a música. Não culpe a Deus. A iniquidade do homem é do homem. As escolhas do homem pertencem ao homem. E Deus só é amor. E tomara que às vezes também seja fogo consumidor, para consumir tudo que fizeram com a gente. Mas não podemos ter esse coração assim, né? A gente não pode pedir pelo mal, a gente pode pedir por justiça. Vamos aprender isso. A gente pede pela justiça do Senhor, porque Deus é justiça. Deus é amor, Deus é fogo consumidor e Deus é justiça também. Que a gente venha refletir isso e melhorar, sabe? Ver que hoje a gente tá bem pra caramba. É isso, beijo.